Cão não queria entrar e Dona ficou furiosa até descobrir segredo terrível que deixou em choque. Beatriz, uma mulher solteira, viveu sozinha em uma pequena casa nos arredores da cidade por muitos anos. Para ela, a casa não era apenas um abrigo, mas também um mundo particular cheio de memórias e emoções. Todos os dias, depois do trabalho, o que Beatriz mais aguardava era voltar para casa, deitar no sofá favorito, saborear uma xícara de chá quente e relaxar no conforto do seu lar. Mas o que realmente fazia Beatriz não se sentir sozinha naquela pequena casa era Lucky, o cão fiel que sempre estava ao seu lado. Lucky estava com Beatriz desde os primeiros dias em que ela se mudou para aquela casa. O cão de pelo marrom macio e olhos grandes e redondos sempre a fazia sentir-se aquecida e segura. Lucky não era apenas um animal de estimação. Ele era um companheiro, uma família para Beatriz. Todos os dias, Lucky corria para receber Beatriz quando ela chegava em casa, abanando o rabo e saltitando ao seu redor como uma criança reencontrando a mãe. Mas hoje, tudo de repente parecia diferente. Já estava escuro quando Beatriz dirigiu de volta para casa. A garoa fazia o ambiente parecer ainda mais frio e sombrio. Assim que saiu do carro, Lucky correu até ela, mas em vez de ficar alegre como de costume, o cão ficou parado em frente ao portão, olhando para a casa com uma expressão de preocupação e ansiedade. Beatriz achou estranho, mas inicialmente pensou que talvez Lucky estivesse doente ou cansado. Lucky, vamos entrar em casa. Beatriz chamou, esperando que o cão corresse para dentro de casa como sempre fazia. Mas Lucky não se mexeu, seus olhos ainda fixos na porta entreaberta da casa. Beatriz começou a se sentir confusa, mas ainda assim se aproximou e tentou puxar Lucky para dentro. Desta vez, Lucky resistiu com força. Ele ganiu e recuou, recusando-se a atravessar a porta. Beatriz começou a sentir uma mistura de desconforto e preocupação crescendo dentro de si. Ela havia tido um dia longo e cansativo, só queria voltar para casa e descansar, mas a teimosia estranha de Lucky a estava deixando irritada. Lucky, entre em casa agora. O que está acontecendo com você? Ela disse, sua voz ficando cada vez mais tensa. Ela puxou a coleira com força, mas Lucky ainda se recusava a entrar, seus olhos mostrando medo e ansiedade. Neste momento, Beatriz não pôde deixar de notar a mudança no comportamento de Lucky. Ele nunca havia sido tão teimoso assim. Sempre que Beatriz o chamava, Lucky corria alegremente para ela, mas desta vez, algo o impedia de entrar na casa. A frustração de Beatriz começou a dar lugar à preocupação. Ela parou, respirou fundo e se abaixou para olhar diretamente nos olhos de Lucky. O que está acontecendo, querido? Por que você não quer entrar em casa? Ela sussurrou, sua voz agora suave. Lucky respondeu com um leve ganido, seus olhos refletindo urgência e cautela. Beatriz começou a perceber que algo estava errado. Ela olhou para a casa onde viveu por tantos anos, mas que de repente parecia estranha e assustadora. A casa, que sempre foi o lugar onde ela se sentia mais segura, agora a fazia sentir uma inquietação inexplicável. Sem poder ignorar esse sentimento estranho, Beatriz decidiu ser mais cautelosa. Ela entrou na casa suavemente, ouvindo atentamente cada som ao seu redor. A casa estava escura, iluminada apenas por uma luz fraca no corredor. O ar dentro da casa parecia pesado, como se houvesse uma presença que ela não conseguia ver. O coração de Beatriz começou a bater mais rápido. Ela entrou na sala de estar, que sempre foi o lugar onde ela se sentia mais em paz. Mas hoje, cada passo dela parecia pesado, e a preocupação dentro dela só aumentava. Lucky ainda estava parado na porta, recusando-se a entrar, seus olhos fixos nela, como se quisesse alertá-la sobre algo. Beatriz andou lentamente pela sala de estar, sentindo como se milhares de formigas estivessem subindo por sua espinha. A casa estava em silêncio, exceto pelo som suave da água pingando de uma torneira mal fechada na cozinha. Tudo parecia normal, mas a sensação de insegurança dentro dela continuava crescendo. Os olhos ansiosos e assustados de Lucky permaneciam fixos em sua mente. Quando ela passou pela sala de estar, um som estranho veio do andar de cima. Beatriz congelou, seu coração batendo forte no peito. Era o som de metal batendo, como se alguém estivesse tentando abrir uma fechadura. Sua mão tremia enquanto segurava firmemente o telefone no bolso, pronta para ligar para a polícia, se necessário. Mas antes que pudesse reagir, Lucky de repente correu para dentro de casa, o cão rosnando, subindo as escadas a uma velocidade que Beatriz nunca tinha visto antes. O rosnado de Lucky ecoou pela casa, quebrando o silêncio tenso.
Beatriz estava apavorada, mas sabia que não podia ficar parada. Ela rapidamente seguiu Lucky, seu coração quase saindo do peito. Quando Beatriz chegou ao topo da escada, ela ouviu gritos de pânico vindo do andar de cima. Seus pés pareciam estar presos ao chão, mas sua coragem a fez continuar. Ela viu Lucky rosnando e atacando um homem estranho, que tentava empurrar o cão para longe. Aquele homem era um ladrão, que havia invadido a casa enquanto Beatriz estava fora. O ladrão, desesperado, tentava lutar contra o ataque feroz de Lucky. Os dois brigavam bem no corredor do andar de cima, e Lucky não recuava, determinado a proteger sua dona. Beatriz ficou ali, paralisada diante da cena. Ela nunca imaginou que o cão, que sempre considerou como um companheiro simples, agora estava bravamente lutando para protegê-la do perigo. O ladrão, assustado, foi derrotado pela ferocidade de Lucky. Ele rapidamente se virou e correu escada abaixo, batendo na porta para sair. Lucky o perseguiu até a porta, rosnando e mantendo a vigilância, não permitindo que ele voltasse. Beatriz sentiu como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Seu coração batia forte e a preocupação dentro dela havia se transformado em verdadeiro medo. Beatriz lentamente se aproximou de Lucky, que ainda estava em alerta. Seus olhos fixos em qualquer movimento. Ela se ajoelhou, abraçando o cão com força, as lágrimas escorrendo sem controle. Ela sentia um misto de alívio e gratidão. "Obrigada, Lucky. Obrigada", Beatriz sussurrou, sua voz embargada de emoção. Ela percebeu que sem Lucky, talvez ela tivesse enfrentado o ladrão em uma situação muito mais perigosa. Lucky olhou para Beatriz com olhos calorosos, como se ele entendesse tudo. O cão lambeu levemente sua mão, como se estivesse confortando e confirmando que tudo estava bem agora. Beatriz não podia acreditar no que acabara de acontecer. Naquele breve momento, ela percebeu que Lucky não era apenas um cão de estimação, mas um guardião fiel, disposto a enfrentar o perigo para protegê-la. Quando as emoções se acalmaram, Beatriz olhou ao redor da casa. Tudo estava no lugar, mas agora a casa parecia diferente. Ela se sentia assustada, mas ao mesmo tempo afortunada por estar segura. Beatriz sabia que a partir de agora, sempre se lembraria daquele momento, o momento em que Lucky a salvou do perigo. Beatriz se levantou, pegou o telefone e ligou para a polícia. Ela sabia que precisava relatar o ocorrido e garantir que sua casa estivesse mais segura. Mas antes de fazer isso, ela abraçou Lucky mais uma vez, sentindo o calor e a lealdade que o cão lhe havia dedicado. Depois de ligar para a polícia e relatar o incidente, Beatriz sentou-se no sofá, sentindo-se exausta tanto física quanto emocionalmente. A casa, que ela sempre considerou o lugar mais seguro, agora parecia estranha e cheia de lembranças do medo recente. Ela olhou ao redor da sala de estar, onde tudo estava no lugar, mas o ambiente parecia diferente, como se cada canto da casa guardasse traços do medo que acabara de passar. Lucky ainda estava ao lado dela, seus olhos cheios de vigilância, mas também com uma calma incomum. O cão se enrolou ao lado dos pés de Beatriz, seus olhos grandes olhando para ela com compreensão. A sensação de segurança que Lucky trouxe fez com que o coração de Beatriz começasse a se acalmar. Quando a polícia chegou, eles examinaram toda a casa e confirmaram que o ladrão havia fugido sem levar nada. Os sinais da invasão eram claros na janela e na porta. O chefe da polícia, um homem de aparência severa, mas com olhos cheios de compaixão, olhou para Beatriz e disse: "Você teve muita sorte de ter um cão tão fiel como o Lucky. Talvez ele tenha realmente salvado você de uma situação muito mais perigosa." Beatriz sorriu, mas seus olhos ainda mostravam preocupação. "Sim, eu realmente tive muita sorte", ela respondeu, sua voz suave, mas cheia de emoção. Ela não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido se Lucky não tivesse se recusado a entrar na casa quando o perigo estava à espreita. Depois que a polícia foi embora, Beatriz fechou a porta, tentando recuperar a sensação de segurança em sua casa. Ela sentou-se ao lado de Lucky, acariciando seu pelo macio. "Lucky, você realmente me salvou. Eu não sei o que faria sem você", ela sussurrou, com as lágrimas prontas para escorrer novamente. Lucky olhou para ela, seus olhos refletindo compreensão e amor incondicional. O cão não precisava dizer nada, mas Beatriz sabia que Lucky sempre estaria lá, protegendo-a, observando-a a cada passo. Naquele momento, ela sentiu que o vínculo entre ela e Lucky havia se tornado ainda mais profundo. O cão não era apenas um animal de estimação, mas um amigo, um guardião fiel que a salvou em um momento de perigo. Nos dias que se seguiram,
Beatriz sentiu que precisava fazer algo para proteger melhor sua casa. Ela entrou em contato com uma empresa de segurança para instalar um sistema de alarme, e todas as noites, antes de dormir, ela sempre se certificava de que todas as janelas e portas estavam trancadas. Mas mesmo depois de fazer tudo para aumentar a segurança, Beatriz não conseguia esquecer o medo que havia sentido. No entanto, havia uma coisa de que ela tinha certeza mais do que nunca. Lucky era o companheiro mais confiável que ela já teve. Sempre que pensava nos olhos vigilantes e corajosos de Lucky naquela noite, Beatriz sentia seu coração aquecer. Ela sabia que com Lucky ao seu lado, nunca teria que enfrentar nenhuma dificuldade sozinha. Aos poucos, o medo começou a desaparecer, dando lugar à paz e tranquilidade. Todas as manhãs, quando Beatriz acordava, Lucky ainda estava lá, abanando o rabo para recebê-la com olhos cheios de alegria. Sua casa, que antes evocava lembranças assustadoras, agora se tornara um lugar onde ela guardava memórias bonitas e o vínculo inquebrável entre ela e Lucky. Uma tarde, quando o sol brilhava através da janela, Beatriz sentou-se ao lado de Lucky, observando a paisagem tranquila do lado de fora. Ela percebeu que, embora a vida pudesse ser difícil e assustadora às vezes, era o amor e a lealdade que a ajudaram a superar tudo. Beatriz se abaixou, beijou levemente a cabeça de Lucky e sussurrou: "Obrigado, Lucky. Graças a você, sei que nunca estarei sozinha." A história termina com a imagem de Beatriz e Lucky sentados juntos, em uma tarde tranquila, onde o amor e a lealdade criaram um vínculo inquebrável. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!